Ok, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Charleston de matemática. Eu vou dar uma pequena explicaçãozinha da atividade 2, referente aos nonos anos. Então, o nono A, B e C, que nós enviamos nessa semana passada aí para você, nós vamos dar uma pequena introdução aí, uma ajuda, tá ok? Então, vamos lá. Primeira atividade. Ok. Um canteiro, na forma de um quadrado, ele foi reduzido de modo a ser contornado por uma calçada com 2 metros de largura, conforme mostra a figura. Com isso, a sua área passou a ser de 144 metros quadrados. Então, nós temos aqui a figura. Lá dentro, a área mais rosadinha é 144 metros e a área lateral é 2 metros. Vamos ver então. A pergunta é a seguinte: qual das equações ela corresponde à área reduzida do canteiro? Então, a área reduzida do canteiro, então, é 144 metros, certo? Então, para nós chegarmos a essa equação, nós temos que lembrar o seguinte: se aqui no quadrado, aqui, essa largura mede 2 metros, nesse lado aqui também vai ser 2 metros. Aqui também vai ser 2 metros. E essa outra distância dessa calçada também vai ser 2 metros. Perfeito? Com isso, nós sabemos, então, que a área interior é o quê? 144. É um quadrado. Correto? A área externa também é um quadrado. A gente não sabe qual que é. Então, nós vamos chamar essa área de x. Ou melhor, o lado desse quadrado de x. Como esse quadrado aqui ele mede x, então nós vamos fazer a área do quadrado x, ou melhor, o lado do quadrado x, menos esse lado 2 dessa calçada e esse outro lado 2. 2 mais 2 vai dar 4. Lembrando que aqui é um quadrado, vai ser o lado vezes o lado, então x menos 4 ao quadrado é igual à área interior, 144. Ou seja, fazendo essa equação, nós vamos poder determinar o valor de x, ou seja, o lado do quadrado. Ok, pessoal? Vamos à segunda questão. As raízes da equação x² menos 5x mais 6 igual a zero são... Aqui nós temos dois caminhos, pessoal. Ou nós vamos resolver utilizando a formulinha do delta, que é b² menos 4 vezes a vezes c, né? E depois nós vamos usar a outra formulinha, menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2 vezes o a. Ou também nós podemos fazer usando a formulinha da soma e do produto. Aqui, a soma é menos b sobre a e o produto é c sobre a. Lembrando quem são os valores de a, b e c. Então, olhando na nossa equação inicial aqui, nós vemos que o a vale 1, que é o coeficiente de x², o b vale menos 5 e o c vale 6. Então, em qualquer uma das formulinhas, ou delta ou soma e produto, nós vamos utilizar esses valores para a, b e c. Ok? Vamos para a atividade número 3. Se o produto de dois fatores é zero, necessariamente um deles é igual a zero. Assim, as raízes da equação x mais 2 vezes x menos 6 igual a zero são... Aí nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Então, observem bem. Um dos fatores é zero, obviamente, o produto vai ser zero. Então, o que nós podemos fazer? Ou você faz aqui, utilizando a propriedade distributiva, né? Aí você vai resolver uma equação do segundo grau, certo? Aí você vai poder identificar quais são as raízes, ou vocês podem utilizar o método da fatoração, ok? Vamos à questão número 4. 2 sacos de ração, eles alimentam 6 galinhas por semana. Sabendo que se trata de uma situação proporcionalidade direta, os valores que preenchem corretamente as lacunas da tabela são... Então vamos lá, pessoal. 2 sacos de ração, eles alimentam 6 galinhas por uma semana. Agora vamos lá, então, se é 2 sacos, 6 galinhas em 2 semanas, quanto que vai ser
3 galinhas, certo? Então você observa o seguinte, se são 6 galinhas, obviamente elas comem basicamente a mesma quantidade, um saco daria para 3 galinhas. Ou seja, analisem friamente comigo, ó, aumentou uma galinha. Aumentou uma galinha. Então, de 2 galinhas, de 6 galinhas 2 semanas, quantos seriam 3 sacos? Quantas galinhas daria para alimentar? Certo? 15 galinhas, 5 sacos, 21, 7. Estão percebendo que sempre aqui um é o triplo do outro? Então, quanto que vai ser os valores aqui dessas interrogações? Anotem aí. E por enquanto é só. Muito obrigado.